antes do europeu, você não poderia casar com uma mulher que não é virgem. E se você tirar a virgindade, tens problema grande. Mano, sabe? Claro. Problema grande antes do europeu. Eram leis que nós tínhamos. No entanto, eles ficam o discurso de que estão a falar de amor. Então é mesmo nosso. Falamos a mesma língua. Estavam a falar a mesma língua, estavam a falar de amor. Será? Ou eles estavam a usar aquilo que nós já tínhamos, já sabíamos, mas de uma forma para nos dominar, porque eles estavam a cumprir uma agenda. Uma questão de estudo, Uma questão de estudo. Então é preciso entender nessa dimensão. Quando nós estamos a falar do processo colonial e da mentalidade do africano, as famílias nos dias de hoje. Se contamos a história pela metade, vamos nos odiarmos assim à toa sem nos entendermos. Mas também pode ser o caso de nós estamos a fazer uma suposição de 2 pontos. Ok. Sim, porque teve nesse processo todo, há sempre os contra. Há sempre os que vão apoiar o adversário porque tem alguma vantagem. Claro. Há sempre. Só que esse aqui não é o título principal da colonização em África. O problema é que pegam aqueles aí que decidiram trabalhar contra o sistema colonial porque receberam alguma gorjeta. E muitos desses são aqueles que também eram como aqueles considerados criminosos numa aldeia. Tá a ver? Porque existia uma punição. Nós temos tribunal tradicional, que chamamos hoje. Seria apenas tribunal, mas chamamos hoje tribunal tradicional só para identificar especificamente aquilo que é fora da instituição, né? O chamado tribunal tradicional era para punir essas pessoas que cometiam tais crimes ou que desejavam ter poder. Porque havia também alguns conflitos aqui entre nós. Só que temos que separar nosso conflito e o conflito que veio de fora. Uma coisa é nosso problema, eu e você aqui assim, e vir alguém, nós dois vamos na primeira, tá bom, olha, você me deve, eu também devo, mas calma aí, esse cara está nos faltar com respeito. Vamos ter que resolver ainda nossos problemas. Para resolver esse problema com esse indivíduo, depois vamos voltar, agora como é? Aquela barda aí, não, você está me entendendo, vamos lutar. É entre nós. O problema dos intelectuais é que misturam tudo. Nossos problemas antes da colonização e os problemas que o Ocidente trouxe. Para justificar os maltratos ocidentais, sabes o que é que os intelectuais africanos dizem? Também na África não tinha nada dessa paz. Também não era assim, tinha conflitos. Ok, sim, alguém disse que não tinha, mas eram nossos. E nós, como africanos, iríamos arranjar forma para discutirmos como resolver esses problemas. Os mais velhos não tinham, será? Entende, né? Para justificar uma coisa, ele quer falar de outra coisa. Temos que separar primeiro as coisas e discutirmos as coisas no seu verdadeiro ponto. Esta perspectiva de pensamento leva a crer que nós, de certa forma, tínhamos as nossas questões de crenças, nossas questões familiares, mas nós não procuramos ninguém. Okay. Então, normalmente, quem procura é porque tem um determinado interesse. Tem um determinado interesse. Nós estamos mantidos no nosso determinado lugar, okay. Vocês vieram até nós, encontraram-nos e nos com o discurso da escassez. Tá a ver? O que é que levou o europeu a sair de Portugal para vir? Não estavam olhando aquelas guerras, aqueles conflitos que eles travavam lá. Eles próprios, quando contam a história da Europa, é guerra. Claro. Guerra atrás de guerra. Então tiveram que sair por causa da fome. Então, o europeu é que saiu fugindo da Europa por causa da fome. E quando chegaram aqui, através do Congo, essa região toda, o Zaire, entre outros, eles viram que é uma terra abençoada. Ou seja, encontramos a terra abençoada. E encontramos lá um povo. Estás a ver? Agora, como é que nós vamos fazer para tomar essa terra desse povo? Porque nós lá estamos a passar mal. Já tem um instinto de guerra. Estás a ver? No entanto, foi esse impacto que nos causou. E contando também os tais Kindo, que é o muloche que nós falamos, né? Que aqui devemos chamar em português os feiticeiros. Quando eu digo feiticeiros, nós dizemos pessoas maléficas. Pessoas má. Quer seja se é de forma mística, se é de forma científica, é mau, é o muloche, é Kindo. Esses aqui que viram uma vantagem em se alinhar com o Ocidente para tirar os próprios benefícios. São esses que começaram a vender os seus irmãos. Já está a ver? Esses começaram a vender os seus irmãos. Mas não é que começaram a vender seus irmãos. Começando em casa. Vou pegar o meu irmão que estou a lhe vender. Mas qual é o indivíduo? Você que tem afinidade com o teu irmão e lhe vender para indivíduos que sabem que estão a fazer mal nos outros. Eles tiravam onde? Noutra tribo. Está a ver, mano? Tiravam noutra tribo. Ou seja, invado aquela tribo, vou lá dar para o branco me entrega algumas ferramentas. Não é que esse ato dele era legal, era oficial, era correto, porque muitos se revoltavam. Mas eles tiveram que atingir o núcleo. E esse núcleo o quê? É o poder. O poder, e quando estamos a falar do poder, estamos a falar da liderança. Daí, catetizaram, ok? Nzinga, Nkuvu.
Catetizando Zingankuvu, e a palavra do Zingankuvu é lei, é ordem, significa dizer que tudo que ele dissesse por influência dos europeus, nós como súditos ou como povo, vamos ter que fazer o quê? Que cumprir, como manda a tradição. É que nem, por exemplo, como manda a Constituição. Tudo bem, nós podemos conversar, tudo bem, o parlamento pode discutir alguns assuntos, mas é uma palavra de quem?